Olá, começando mais um Papo de Arbitragem e o quadro passado repercutiu e muito. Por isso é importante a gente reforçar a nossa linha editorial. Linha editorial é a mentalidade por trás desse quadro, nossa identidade, nosso compromisso, nosso interesse, que é a transparência e esclarecer as regras do jogo. Por isso, eu estou ao lado de Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF e também membro integrante da Comissão de Arbitragem da FIFA. Só são 2 sul-americanos, o Seneme é um deles. Seneme, mais uma vez juntos aqui para falar das regras de jogo e suas análises. É isso, né? Nós vamos falar de jogadas polêmicas, tanto do meio de semana quanto do final de semana, né? Mas é importante essa análise com visão do nosso lado, né? Do lado da arbitragem, que dessa maneira também a gente consegue dar maiores detalhes sobre o que é a arbitragem, os bastidores, as conversas, as interpretações, tanto dos vídeos em primeira mão e dos áudios do VAR. Vamos começar por Copa do Brasil, Fluminense e Flamengo. A gente vai rodar aqui o vídeo, lembrando que tem o áudio do VAR também. Isso. E o Seneme vai analisar para a gente. Isso, a gente começa então com a expulsão, né, do jogador Felipe Melo por uma oportunidade clara de gol. E aqui a gente vai rodar e já no começo eu já vou demonstrar ali, né, com um gráfico a importância da análise, tá bom? Vamos lá então? Vamos começar? Isso, eu vou até pedir para o Juliano parar um segundo aí, né? Porque nós colocamos num gráfico esse triângulo, né? Que representa a possibilidade do ataque do Gabriel quando ele dá o tapa na bola e sofre a falta do Felipe, né? Ou seja, ele tinha ali, apesar de algumas pessoas eu escutei dizer, não, mas essa bola era um pouco lateralizada, né? Não era tão frontal, mas não. Ele tinha total condição, realmente, de sair e arrancar para dentro da área e ficar cara a cara com o goleiro, né? Isso caracteriza por si só uma oportunidade clara de gol. Tá? São 4 fatores que os árbitros avaliam por uma oportunidade clara de gol. Tá? É a distância, que era uma distância razoável, possível de uma oportunidade de gol, a direção, né? A direção que vai a jogada, como o triângulo mostra, é uma direção que vai para a entrada da área, no sentido do gol. Tá? Outros detalhes importantes, como o controle da bola que tem o Gabriel, que era um controle claro que ele tinha dessa bola, e além de que o outro jogador que poderia disputar essa bola eventualmente, não tem mais condições de disputar, né? Que é o Nino, que está muito por trás da ação e provavelmente, te digo, quase 100% de chance do Nino não ter a possibilidade mais de disputar essa bola. Por isso que na nossa visão, e a gente pode seguir, né, Juliano? A gente tem aqui uma clara e manifesta oportunidade de gol. Por isso o cartão vermelho foi corretamente aplicado pelo VAR, né? E vamos ouvir um pouco mais para a gente poder ver os detalhes. Não tem direção, tá pra lá. 16,50, Amarelo Bernardo. pra mim, Daiane. Não é pra lá, é pra lá. Ok, estamos checando, ok? Checando possível docs. A falta aconteceu, a falta é clara. Isso, deixa eu seguir. Não. Por essa câmera aqui, velocidade normal. Pra mim, ele recebe a bola aqui, tá indo pra lá. O defensor, o único defensor, está atrás da linha da bola. Isso, como a gente vê na Ele não tem referência, chances de como a gente vê na referência, o Nino já não tem mais possibilidade de disputar essa bola, né? E o Felipe tampouco, porque ele fez a falta, exatamente por ele não ter conseguido jogar a bola. Tá? Então essas referências nos garantem uma oportunidade clara de gol, né, que infelizmente, pela velocidade da jogada, o Daronco não pôde acompanhar para poder ter essa visão tática do jogo, né? E o assistente lá do outro lado também não conseguiu visualizar dessa maneira para poder, enfim, tomar a melhor decisão. E é por isso que a gente tem a ferramenta do VAR, né? Vamos na sequência? disputar essa bola com o atacante. No momento da falta, o atacante vai sair cara a cara com o goleiro, ok? Deixa eu ver o app. Tem impedimento invertido também, tá? Fecho todas as considerações para docs, ok, equipe? Concordo. Perfeito.
Esse é o momento da falta, tá? Vou te dar em velocidade normal. Dá 1 pra ele. A câmera número 1 pra você ver que ele sai... A câmera de trás pela direita. A do invertida do impedimento não pegou? Cara, não vai ser a melhor. Tá, dá a goal line pra ele. Eu tenho essa, Daronco, que é o do outro lado, tá? Ele tá em velocidade e ele teria domínio pleno. Ele tá em velocidade, tá sob domínio da bola e só tem o goleiro à sua frente. Eu retiro o cartão amarelo, eu fiz uma foto parada, pensei que o de outro ia chegar. Eu vou retirar o amarelo e vou dar o cartão vermelho. Ok, número 30. É por isso que, Ayana, o VAR é importante, né? A ferramenta VAR. Porque hoje, no futebol moderno, o futebol moderno nos dá uma referência de velocidade. E nem sempre o árbitro consegue acompanhar, principalmente a velocidade da bola, né? A bola, na maioria das vezes, é mais rápida que o árbitro, né? Então, ter a ferramenta do VAR é dar a oportunidade de fazer o que o Daronco fez. Olhar por uma outra perspectiva e rever o seu conceito baseado em instruções e no que ele está vendo na revisão. A coisa que ele não conseguiu fazer no campo de jogo, ele até comenta, né? Eu achei que o Nino tinha condições de jogar a bola. E dá para ver claramente que o Nino já não tinha mais condições de jogar a bola, por isso que nós entendemos que foi um trabalho correto da arbitragem. A gente espera, no final das contas, que o árbitro decida no campo. Na minha perspectiva como presidente de comissão de arbitragem, eu esperava que uma jogada como essa, espero que os árbitros resolvam no campo. Tá? Esse é o ideal, porque é possível, sim, ser resolvido no campo. Tá? Mas, enfim, se fez justiça esportiva ao revisar essa jogada e considerar como uma oportunidade clara de gol. A gente vai para um outro lance, que é o pisão do Gabigol no Ganso. Então a gente vai aproveitar esse recurso do VAR e analisar. Então é importante até que vocês saibam os bastidores desse quadro. A gente senta, analisa, debate, eu, CNM e outros integrantes da comissão de arbitragem, a gente tem o cuidado de assistir e debater para trazer os melhores esclarecimentos para você que está acompanhando. Então, vamos rodar esse lance, porque eu também trouxe uma dúvida e eu vou trazer essa dúvida. Eu trouxe uma dúvida para o CNM e eu vou falar aqui qual foi a minha dúvida. Vamos lá. Só bola, para! Pode seguir, ajustado, segue! Pode seguir aqui também! Já levantou, Daron. Ok. Jogando, falta, falso. Esse contato eu quero ver. Esse contato eu quero ver. Tá, vai. Eu também não tenho essa Joga, clareza. joga. Deixa seguir, tá, Gabi? Não Deixa tem, seguir. ele tava lançando. Pode ir. Pode sair. Não, Faz o seguinte, dá pela câmera, pela câmera 3. não, na minha frente. O áudio da Daiane é muito claro. A interpretação é muito interessante, tem né? visão do jogador do Flamengo, porém ele está tentando retirar a perna e a perna do jogador do Fluminense está exatamente onde o jogador do Flamengo vai estacionar o pé, ok? Não é intencional esse pisão, ok? Perfeito. Daronco, o lance já está checado, tá? Existe o pisão, porém não é uma ação que ele quis fazer, não é uma ação deliberada, tá bom? Não é um pisão deliberado. Exato, exatamente. Ok, perfeito, Dai, entendemos bem. E quando acontece o contato, ele tira força também, tá? Perfeito, ok. Não teve nada. Por que a gente deixa a conversação? Porque ela é muito rica. Né? Ela por si só já aclara bastante coisa. Tá? É uma jogada de interpretação? Sempre é. Se o jogador, como é que a gente vai conseguir avaliar exatamente se o jogador tem intenções ou não? Né? Então a gente avalia muito pelas forças e o que a gente tem como referência de movimentos. Tá? Para o entendimento do jogo de futebol, em princípio, se a gente olhar em princípio, o Gabriel, nós vemos que ele no começo, antes um pouquinho, né? Ele já tenta aliviar, ele levanta os braços, porque ele vê o jogador caído na frente dele. Então, o que ele tenta ali?
colocar o pé do lado do jogador e não na frente onde está o jogador. Então, quando ele puxa e coloca o pé do lado, coincidentemente, a perna do ganso foi para o mesmo lugar, mesmo local. Tá? E aí existe o impacto, existe o contato, existe o pisão. Aí existe essa questão que é a que eu queria trazer aqui, que é justamente a força, o peso do corpo nesse momento em que existe o contato. É importante, Ayana, que o Gabriel, é importante nessa força e nesse contato, que o Gabriel está em movimento, ele está em deslocamento. Se ele pudesse parar, né, a gente avaliaria isso também. Mas como ele está em movimento, a gente tem que avaliar se ele alivia o peso do corpo quando ele passa de um lado para o outro, ou se ele põe força no pé, né, para caracterizar uma conduta violenta dele. Isso é avaliado por nós, tá? Então, quando a gente vê o detalhe da passagem do Gabriel, ele alivia, e se a gente olhar um segundo seguinte aí, inclusive ele apoia o peso do corpo dele na ponta do pé. Tá? O peso do corpo dele todo, a partir de agora, está apoiado na ponta do pé. Vai dizer que ele não pisou? Ele pisou sim, mas para mim, os elementos que demonstram essa ação demonstram totalmente um acidente de trabalho e nada de uma ação de conduta violenta para um cartão vermelho. Agora, Palmeiras e Fortaleza, um lance muito polêmico, e eu vou contar o bastidor da análise desse lance. Eu fui convidada à sala da comissão de arbitragem, rodaram um lance para mim, o CNM me pediu para que eu fizesse a análise e desse a minha opinião. Aí eu vou ser bem sincera aqui com o CNM. Eu vi o lance no tempo normal, tempo de jogo, e eu disse, CNM, eu marcaria o pênalti. Quando ele rodou o VAR, a gente foi analisando os elementos da jogada, eu disse, já não marcaria o pênalti. Certo. Eu não marcaria o pênalti vendo o VAR. E aí o CNM trouxe explicações, que são as explicações agora que a gente vai ver enquanto a gente coloca o vídeo para rodar. Origem lateral. Jogo parado. Verde joga novamente. Quero ver essa possível mão de arrasto, tá? Ok. Quero ver. Ok. Ok. Vai no segundo momento. Origem lateral. Parado. Verde joga novamente. Ok. Vai no segundo momento. Segundo momento. Isso. O verde joga, vai jogar. O verde vai jogar. Ok. Ele chutou. Quem tocou na bola foi o verde. Ok. Verde. O defensor chuta ele até antes dele chutar a bola, tá? Panturrilha, isso. Penal confirmado, tá? Vou confirmar o penal. Teve cartão não, só pra gente... Penal confirmado, tá? Penal confirmado, tá? Só tô verificando o app. Essas são as duas câmeras que mais possibilita analisarmos a jogada. É uma jogada difícil, é uma jogada interpretativa, né? E as jogadas, quando nós temos um alto grau de dificuldade, nós, após os jogos, conversamos com os árbitros, né? E eu vou confidenciar aqui, né, a conversa que nós tivemos com o Wagner, né, perguntando exatamente para o Wagner. Wagner, vamos lá, para a gente poder analisar. O que você marcou no campo de jogo, né? É exatamente isso que ele comenta, que ele vê o jogador do Palmeiras tocar a bola e o jogador do Fortaleza bater com a perna na perna do jogador do Palmeiras, de maneira imprudente. Tá? É possível ter essa análise? É possível ter essa análise, ok? Eu acredito até que a decisão do Wagner teria maior respaldo se a gente tivesse algum ângulo da transmissão que pudesse dar para a gente maiores detalhes. Como não houve isso, né, ficou muito mais um lance polêmico do que essa questão de as pessoas aceitarem a marcação do árbitro, né? Uma coisa é certa, o Wagner está muito bem posicionado, né? Ele está muito bem posicionado, ele toma o tempo para decidir. Quando ele fala, inclusive, nada, ele está se referindo à jogada anterior de uma possível falta no defensor, que para ele isso é que nada. eu ia te perguntar. Isso. Não tem Volta falta... um pouco, Juliano.
não tem falta do Rony, como a gente conversou lá. Isso. Não tem falta do Rony no defensor do Não Fortaleza. tem. Na nossa visão, o defensor ele não viu o Rony chegar por trás. Então ele não está preparado para esse contato físico, né? Então o corpo dele não está preparado, ele não viu. Então quando ele domina a bola e recebe esse contato, na nossa visão é um contato de jogo, né? E na sequência, realmente quem joga a bola é o Rony. Se a gente pode ir no detalhe, Juliano. Tá? Porque o defensor do Fortaleza tem o domínio da bola. Tem o domínio. O Rony chega para tentar isso. E essa roubar a bola. Isso, e essa força... Chega desequilibrado, por sinal. Isso. Sim, mas quando ele coloca o corpo no corpo do... Esse tranco é lateral? É lateral e proporcional para a disputa. Eu volto a repetir, na minha visão, ó, se você voltar um pouquinho, Juliano, dá para ver inclusive o árbitro muito bem posicionado para interpretar. O jogador do Fortaleza, ó, para um pouquinho, Juliano. Ele não se dá conta que o Rony está chegando por trás dele, um pouquinho atrás até. Um pouquinho atrás. Mas ele tenta segurar o Rony com o braço. Isso, até inclusive põe a mão no rosto do Rony, né? Enfim, na minha visão, o jogador defensor ele não esperava esse contato. Por isso que ele recebe o contato com o corpo não preparado, né? E na sequência, a gente pode observar assim que o Rony toca a bola, né? E recebe o impacto da perna. Tira o pé de apoio, né? Tira o pé de apoio dele. Alguém pode dizer, Seneme, você está louco, né? Então, assim, também é possível interpretar isso como uma não infração? Eventualmente sim, mas na minha visão, o árbitro tem total respaldo, até pelo posicionamento e o áudio a comunicação que ele abre com o VAR. Aí as pessoas vão dizer assim, Ayana, então por que o VAR não chama para ver? Né? Porque o papel do VAR é o seguinte, ele escuta o que o árbitro falou, né? E ele precisa de elementos, ele precisa de alguma evidência clara que contradiga o que o árbitro falou. E nesse caso, ele não teve isso. Ao contrário, ele viu exatamente o que o árbitro narrou, que foi o contato da perna do defensor com a perna do atacante, né? Então, se ele chamasse para uma revisão, numa jogada como essa, ele mostraria para o árbitro nada mais, nada menos do que o árbitro já tinha visto no campo. E não é essa a finalidade do árbitro de vídeo, tá? Agora a gente vai trazer uma outra pauta aqui no nosso quadro, que é muito importante, que é a reeducação dos jogadores. Um trabalho que vem sendo feito, mas que em alguns jogos não houve aplicação de cartão amarelo por simulação, né, Seneme? É isso, Ayana. Nos preocupa, né? Nos chama a atenção e, na verdade, estamos trabalhando com os árbitros nas devolutivas, nas reuniões, né, que a gente tem feito com eles, essa preocupação, tá? Porque a gente não pode se acomodar. E às vezes eu vejo os árbitros acomodados em simplesmente não cair na simulação dos jogadores, no teatro que os jogadores fazem. E isso não é o suficiente. Nós temos que ir além, né? Se o árbitro identifica situações de simulação teatrais dentro de um jogo, ele tem que punir com o cartão amarelo. Tá? Então, esperamos que os árbitros, nas próximas rodadas, sejam mais rigorosos nesse quesito simulação. Tá? Nós vamos ver 2 exemplos então, tá bom? Botafogo e Fluminense. Área. Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Lembrando que essas 4 câmeras são Quero ver se de dentro da chegando cabine, pro penal. Não. Segura, tá, Braulio? Segura. Segura a bola, chegando pro penal. Tem a 3. Não, ele deixa a perna. Acho que tem uma Pode seguir, questão Braulio. Ele arrasta a importante. perna no chão. Ele arrasta a perna no chão e ele busca o contato. Pode seguir. Obrigado pela tua informação. Pode Dá seguir. uma paradinha para Vai. mim, Ok, dá faz favor. No momento que ele começa a arrastar o pé, por favor, Juliano. Né? No momento que ele começa a arrastar o pé, que aí ele já começa a demonstrar que ele muda a corrida natural dele, ó, sabendo que está dentro da área, e arrasta o pé na direção do pé do adversário, Ayana. A simulação ficou muito óbvia e nítida. A questão é o porquê a não aplicação do cartão. E eu trago uma outra questão importante, que é a padronização, né, dos critérios da arbitragem. Exatamente. É exatamente isso, né? Essa visão que os árbitros normalmente têm,
que o fato dele não marcar o pênalti já é uma justiça. Tá? Mas a gente precisa, uma vez mais, né, a gente precisa dar um passo além. Né? Um jogador tem que receber a mensagem de que quando um jogador que normalmente joga limpo. Né? Então, isso que nos preocupa. Jogadores que têm esse perfil começam a simular, assim como outros. É tipo assim, se você não pune aquele cara lá, por que você vem me punir agora eu? Então, se ele pode, eu também posso. É isso que a gente quer cortar e a gente vai exigir dos árbitros, a partir da semana que vem, que eles sejam mais duros e mais rigorosos com essas sanções. Né? Porque o Braulio aqui, ele fala, nada, pode jogar. Né? Ou seja, ele viu que não houve infração. Então a gente espera que, além de eles verem que não há infração, que eles comecem, quando tem simulações, que eles comecem a punir os jogadores de maneira um pouco mais rigorosa, para a gente não entrar nessa onda de jogos com simulação. Tá? Aqui claramente o Cano busca o contato, né? É uma simulação, deixa correr normal, Juliano. Se você pudesse tirar isso aí. Vai jogar! Mínimo contato. Quero ver se contato. Chegando pro penal. Né? Olha lá, o Cano arrasta o pé. Segura, tá, Braulio, segura. E deixa o corpo cair, né? No mínimo contato que ele mesmo provoca contra o adversário. Né? Inclusive ele cai até olhando já para o árbitro, né? Que é um indício também quando eles caem olhando para o árbitro. Mas olha lá, ó, né? É clara a simulação, tá? É rápido, o árbitro está ali, mas se a gente vê numa câmera aberta, né, a gente vê que o Braulio está muito bem posicionado. Né? Ele está muito bem posicionado, ó, e ele teria total condição e analisa bem a jogada. Tá? O que a gente quer realmente é que o árbitro tenha essa força de fazer um pouco mais de justiça, mostrando o cartão amarelo para situações de simulação como essa, e como um outro exemplo que a gente vai ver agora. Né? Então pode rodar já. O jogador Gabriel, né, olha lá, no mínimo contato ele se projeta e irrita o adversário. Ele já irrita o Manuel, né, se projetando para o chão dessa maneira teatral. Né? E aí depois, na sequência, não ocorre absolutamente nada e ele leva a mão no rosto. Então não basta o árbitro não expulsar o Manuel por isso, que parece que era o objetivo aqui, né, do Gabriel, é que expulsasse o Manuel. E não basta isso para a gente. Numa situação como essa, assim como foi a anterior, né, o árbitro tem que ir além. Ele tem que demonstrar, não só para esses jogadores, como para todos os outros, o bom exemplo. Né? Que a gente não aceita um tipo de simulação como essa, um teatro como esse. Isso não é o futebol que a gente espera ver no campo de jogo. Olha lá, ele se joga, põe a mão no rosto, se joga para trás e era passível de cartão amarelo. Tá certo? E é o que a gente espera. E nos comprometemos, eu e os árbitros, a olhar de uma maneira mais rigorosa essas simulações a partir de agora. A gente traz uma outra situação em que foi identificada no jogo entre Goiás e Bahia, que é o rodízio de faltas. É uma tática antidesportiva em que um jogador comete uma falta num contra-ataque, aí depois o outro comete uma falta, e essas faltinhas de jogo você impede a progressão da jogada. Então, isso também tem sido combatido, não é, Sineme? Essa é uma boa notícia, um critério que os árbitros, uma instrução que nós passamos para ele, porque assim, Ayana, existe a instrução que vem antes do início do campeonato, e existe a instrução que é durante o campeonato, né? Ou seja, a gente trabalha a partir de agora com as ações que são produzidas no jogo. E a gente identificou ao longo dessas últimas semanas o quê? Todo time que faz aquela pressão alta, né, de marcar a saída do adversário, quando ele não consegue roubar a bola, ele mata a jogada no meio-campo para evitar um contra-ataque. Por quê? Porque se ele faz a pressão alta, ele está vulnerável na defesa. E ele estando vulnerável na defesa, o que ele tem que fazer para não ter o contra-ataque? Parar a jogada com faltas. Né? E quando ocorre uma sequência dentro de um rodízio, né, de jogadores, porque às vezes ocorre isso, para evitar que o mesmo jogador faça várias faltas, eles fazem um rodízio. Uma hora faço eu, uma hora você, outra hora ele, e o árbitro não se dá conta disso. Então, aqui a gente tem um bom exemplo
do Denis, né, que fez o jogo Bahia e Goiás, onde ele identifica esse rodízio de faltas nessa rodada do final de semana, e isso que me deixou bastante feliz, porque foi uma instrução que eles receberam durante a semana passada e o Denis conseguiu colocar em prática. Tá? E é o que a gente espera, que os jogadores entendam que os árbitros também estão se adaptando às táticas do jogo e que parem com essa estratégia de frear o jogo com faltas repetitivas. São as vencidas aí, Tati. Falta, Denis! Falta! Número 5! Quem fez a falta foi o 5, tá? Que pega a 4 pra mim, a 4. A 4. Cartão amarelo pro 5, tá, agora? Olha lá, ele falou, terceira falta que para o contra-ataque. Segura, Denis. Checando possível vermelho, aguarda. Checando Denis, possível... tudo ok, tá? Fazendo falta. Tudo ok. Volta. Tudo checado, confirmado. Cartão amarelo pro número 5 de verde. Isso, o número de faltas que são similares, isso é importante, né? Além de elas serem um rodízio entre eles, elas têm um curto período de tempo na mesma característica, ou seja, frear um ataque, né? Repetidamente, por vários jogadores ou pelo mesmo jogador, caracteriza uma ação antidesportiva e tem que ser punida com o cartão amarelo. Só quero completar aí o áudio do Denis, porque ele é muito preciso no que ele fala, para deixar claro por que ele está advertindo. Tudo checado, confirmado. Cartão amarelo pro número 5 de verde. Número 5. A equipe toda vai ter umas 4 faltas aqui, pariu. Ok? Né? Aí, ó, a gente escutou ele dizendo, né, a equipe toda já fez mais de 3 ou 4 faltas para parar o jogo, né? Então, isso é importante quando ele mostra, por exemplo, aqui, ali, esse gestual que ele faz, porque às vezes quem tá assistindo não se dá conta. Essas faltas, quando não são muito claras de cartão, por que ele está mostrando o cartão se a falta foi simples? Né? E quando ele aponta por uma aqui, outra ali, significa que é uma falta por rodízio de faltas, um cartão, por isso que ele mostra o cartão amarelo, de maneira muito correta, e aí eu fiquei bastante feliz com essa... não fiquei feliz pelos jogadores, né? Mas fiquei feliz porque colocou em prática o Denis as instruções recebidas. Então, a gente trouxe também, né, 2 exemplos que ocorreram nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, de ações como essas de pisão, né, e para a gente poder separar e entender bem o que são ações acidentais, né, e ações intencionais, onde o jogador eventualmente possa, por maldade, pisar no adversário. Tá? E essas 3 ações, né, que ocorreu tanto na Copa do Brasil quanto essas 2, elas são similares. Né? É dizer, né? O futebol é um esporte de contato físico. Né? Então, assim, as coisas ocorrem. E na maioria das vezes, elas são acidentes, como a gente vai ver aqui nesses 2 exemplos que a gente vai rodar agora. Aqui no clássico Grenal, né? Marcado. Tem uma segunda ação, tá? Tem uma segunda ação. Recebeu falta. Falta marcada. Tem uma segunda ação, tá? Tem uma segunda ação. São 2 ações, tá? Tem uma na lateral. Aguarde, checando. Deixa eu ver se ele vai na bola. Tem uma disputa de bola, ele erra a bola e vai no pé. Segue. Ele vai chutar a bola, o cara tira a bola e depois tem um toque. Isso, então, né, Ayane, é o que a gente diz, tá? O jogador foi para jogar a bola. Né? Na consequência disso, o adversário toca a bola antes que ele. Né? E ele pisa no adversário? Ele pisa. Ele pisa realmente no adversário. Mas assim, com que força ele pisa? Ele faz algum movimento adicional para demonstrar que ele tem alguma intenção? Ou é um contato absolutamente acidental? Né? Na nossa visão, evidentemente fica a imagem de um contato acidental, porque ele não tem força e ele buscou no primeiro momento, né? A gente vê até a reação do jogador, ó, né? Que ele não quer confronto, né? Ele levanta sem querer esse confronto, porque ele não está com semblante e não tem força
de quem quer pisar no adversário. Foi realmente que ele não acertou a bola e o contato foi acidental para uma disputa de jogo, tá bom? Nós temos uma outra ação também, né, no jogo Bahia e Goiás, que a gente pode ver que ocorre algo similar, um pisão no braço, né? É aquela coisa, eu vou pisar no chão e coincide de o braço estar ali, ou o braço chegar, né, após uma disputa. Né? Nós vemos que existe o pisão, né? Se a gente olhar agora e parar, Juliano, tá? Se a gente parar aí, a gente vê que tem um pisão. E se eu for analisar essa foto, né, essa foto me dá cartão vermelho. Mas se a gente olhar a dinâmica do jogo de futebol, é evidente que um jogador caiu na frente do outro, como aquela do Gabriel. Ele caiu na frente e o jogador, tentando evitar, acidentalmente pisa no braço do adversário, né? E essas ações acidentais ocorrem, tá? Porque o esporte é de contato, o esporte futebol está cada vez mais rápido, né? O material esportivo dos jogadores, a preparação física deles, o gramado, a qualidade do gramado, o gramado molhado, o material da bola, da chuteira que ele usa, tudo isso deixou o futebol muito rápido, né? Então, essas velocidades, quando ocorrem acidentes, né, são acidentes que preocupam, mas a gente não pode transformar isso numa ação dolosa, numa ação intencional para expulsar um jogador. Wilson Seneme, muito obrigada aí por esse bate-papo, os esclarecimentos. Próxima semana tem mais. Valeu, obrigado, Ayana, obrigado a todos. A gente segue à disposição de vocês. Até a próxima. Até a próxima.